Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer uma saudação bem top, bem abençoada, tá bom? Vamos lá. Dizem que uma saudação vai de 5 a 10 minutos, mas na verdade dizem que uma saudação é 5 minutos e uma palavra é 10 minutos. Tem igreja que tem isso, tem igreja que não existe uma saudação. Tem igreja que ninguém tem oportunidade e tem igrejas que dão muitas oportunidades. Nesse caso, vamos falar sobre as igrejas que dão oportunidade. Vamos ouvir o nosso irmão que vai dar uma saudação. Geralmente você vai falar até 5 minutos. Vamos ouvir o irmão que vai dar uma palavra. Você tem mais minutos. Mas no meu caso, no meu pensamento, eu acredito que é muito bom você nunca chegar em 10 minutos. 10 minutos é muito tempo. A primeira coisa que você tem que entender na hora de dar uma saudação na igreja, ou na hora de dar uma palavra na igreja, é você tem que entender qual é o culto que você está participando, tá bom? Você não vai dar uma saudação em qualquer culto, você tem que entender que a saudação tem que seguir o ritmo do culto. Por exemplo, você está no culto do círculo de oração, você vai dar uma saudação direcionada às irmãs, correto? Se você está no culto de jovens, você vai pegar um versículo que fale sobre jovens. Ah não, hoje é o culto da família. Fala de um versículo que vai falar sobre família. O culto é da vitória. Versículo top da vitória. Tá bom, gente? Então deixa eu te falar aqui uma coisa. Para você subir no altar e começar a falar, é muito simples. Você já viu nos meus outros vídeos como que você faz. Sobe no altar, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Se for o caso, agradece a pessoa que te deu a oportunidade, dá as boas-vindas para as pessoas, né? Fica bem tranquilo, bem relaxado, tá bom? Depois que isso acontecer, você já verificou qual é o culto. Vamos imaginar que você está na rede de jovens, né? O culto de jovens e o líder dos jovens que estava dirigindo falou para você dar uma saudaçãozinha. Não é a pregação oficial, é uma saudação. Aí você foi lá no altar, aí você escolheu, sabe qual? 1 Timóteo 4:12. Gente, que versículo top para os jovens, onde o apóstolo Paulo fala assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo. Esse versículo é muito bom para você ler no dia da rede de jovens. Depois que você lê esse versículo, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo, aí você pode fazer pelo menos um tópico só, ou dois, que é só 5 minutos, então é uma coisa rápida, tá? Você lê esse texto, aí você olha para os jovens da igreja e começa a falar, jovens, o apóstolo Paulo está falando para o Timóteo que não permita ninguém desprezar a sua mocidade. Eu quero dizer para você, jovem, que hoje em dia muitos jovens são desprezados por causa da sua tenra idade, mas Deus usou muitos jovens nas suas mãos. O rei Davi foi jovem, José era jovem, Joás, Josias, o próprio Timóteo era jovem. Você sabia que todos os discípulos de Jesus eram de menor? Só Pedro era de maior, tanto é que ele tinha uma sogra. Todos os outros, né? Pedro era casado, todos os outros eram jovenzinhos, que Jesus escolheu jovens para fazer parte do seu ministério. Então isso aqui você pode falar e dar uma saudaçãozinha e fortalece o jovem e pronto. Outro versículo muito bom para a rede de jovens, 1 João 2,14. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceram o maligno. Gente, esse tópico é muito bom, esse texto, para jovens. A Bíblia está dizendo que você é forte, jovem, então para de pensar que você é fraco. Para de pensar que você não vai vencer. Para de pensar que o inimigo vai passar por cima de você. Jesus já disse que você é forte e que você já venceu o maligno. Não é só, será que eu vou vencer? Você já venceu, a palavra já está decretada. Você está entendendo? Quando você coloca o versículo direitinho, o versículo certo para o culto certo, você dá uma saudaçãozinha top, de no máximo 5 minutos, 6 minutos, e você encerra a sua saudação, agradecendo a oportunidade e entregando o microfone para o dirigente do culto. Tá legal, gente? Ah, pastor, e quando o culto é da família, qual é o versículo que eu posso usar? Irmão, se o culto for da família, olha só, Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo é maravilhoso. Josué olha para o povo de Israel depois da morte do Moisés. Eu imagino ele abraçando a esposa, abraçando os filhos e fala para o povo assim, ó. Israelitas, escolha hoje quem vocês vão seguir. Se os deuses dos nossos pais ou os deuses do povo dessa terra. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Sabe? Quando o culto é da família, você vai dirigir a sua palavra para as famílias que estão ali na igreja. Você vai dirigir para o marido, para a esposa, para os filhos. Decida agora quem vocês vão seguir, meus irmãos. Vamos servir o Senhor. A tua responsabilidade é colocar a tua família na presença de Deus, é colocar os seus filhos na presença de Deus, é fazer um culto no seu lar, um culto doméstico, é orar juntos, sabe? Outro versículo também muito bom para o culto da família é Atos 16:31. Sabe, o carcereiro, quando o apóstolo Paulo, as cadeias são abertas, o carcereiro quer se matar. Você lembra dessa história? Aí Paulo disse, não faça isso e tal. Os irmãos conhecem a história. Aí o carcereiro pergunta para o Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, esse texto é muito bom para a saudação também. Porque você está dizendo que quando alguém crê em Cristo,
Deus penhora a sua palavra de que a família dele também será salva. Então você fortalece os irmãos da igreja no culto da família, dizendo assim, creia que a sua família será salva. Creia que no próximo culto estará aqui sentado do teu lado o teu marido, a tua esposa, os seus filhos, o seu pai, o seu irmão. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que quando você crê, será salvo tu e a tua casa. Deus te trouxe aqui para te dizer isso, que quando você crê, os milagres acontecem, as portas se abrem. E nesse caso, está falando de salvação. A tua família será salva. Irmãos, a saudação é muito maravilhosa, porque você está pregando a saudação dentro do tema do culto. E olha só, pastor, e se o culto é do círculo de oração, o que eu faço? Culto do círculo de oração, culto das irmãs, sabe? Culto da união feminina, tem igreja que faz culto das mulheres. Aí o que você faz? É uma rede de mulheres, né? As igrejas que trabalham aí com isso. O que você vai ler? Provérbio 31, 10. Gente, olha o que diz. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. Esse texto é muito bom para você ministrar no culto de mulheres. A Bíblia diz que a mulher virtuosa é difícil de achar. Você está pregando para elas. Você está dando apenas uma saudação. Irmãs, eu quero te dizer que a Bíblia fala que é difícil de achar uma mulher virtuosa, mas eu creio que aqui nessa igreja está cheio de mulheres virtuosas, de oração, mulheres de jejum, mulheres que buscam. Irmão, quando você começar a falar essas coisas, elas vão se alegrar e vão glorificar e vai ser uma bênção muito grande, porque você está declarando que aquelas mulheres são virtuosas. Outro versículo muito bom também para o culto das mulheres é Provérbios capítulo 14, versículo 1, que diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então você está dando uma pequena saudação, você lê esse versículo aqui e fala assim, irmãos, eu quero te dizer que a tua função como mulher sábia é edificar, é construir o teu lar na rocha. A mulher tola destrói sozinha, com ciúme exagerado, ela destrói sozinha com desconfianças infundadas, ela destrói o seu lar quando ela começa a acusar sem fundamento, quando ela persegue o filho, persegue o marido, ela fala demais. Mas você, como mulher sábia, comece a construir a tua família, o alicerce da tua casa, na presença de Deus, na rocha que é Jesus. Você entendeu? Você pode usar esse texto e você dá uma pequena saudação. A saudação tem que ser pequena, porque ainda vai vir a pregação oficial. Então você dá uma pequena saudação, seja no culto de jovens, seja culto da família, seja culto do círculo de oração, seja um culto da vitória. Irmãos, o culto da vitória está cheio. Todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, você pode usar esses textos como culto da vitória, porque foram vitórias. O Antigo Testamento, a travessia do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó, fogo cai do céu, o Jordão se abre. Tudo isso são versículos que dá para você citar no culto da vitória. E você ministra aqueles minutinhos, irmãos, e vai ser a melhor saudação da sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Em breve estaremos aqui de novo, tá bom? Curte aí, compartilha, fica na paz.